Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho, a reportagem do empate do Fluminense com a Portuguesa, né? Primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Mas eu vou começar falando de Flamengo, que encaminhou bem a vaga na final do Carioca. Teve show do Pedro. Flamengo que já está no Equador, porque amanhã tem negócio de altitude, duelo pela Libertadores contra a LDU. Esse negócio de ser garçom é bom motivo pra depois inverter os papéis. Não, vai pagar o café. Vai pagar o café, porque a viagem agora é longa. Vai me servir no avião agora. Ele é o Pedro. Fez os 3 gols da vitória do Flamengo sobre Volta Redonda sábado, no jogo de ida da semifinal do Carioca, no Raulino de Oliveira. Numa parceria muito bem sucedida com o Michael, que também foi titular na partida em que Ceni poupou alguns dos principais jogadores. Primeiro, a assistência do Michael pela direita. Depois, pela esquerda. E quando o Michael deu lugar a Arrascaeta, a função garçom foi mantida pelo uruguaio neste passe lindo. E o terceiro gol saiu de peito. 3-0 Pedro, 3-0 Flamengo e boa vantagem para decidir vaga na final do Carioca. O jogo de volta é sábado no Maracanã. O Pedro só ficou devendo mesmo o café. Não deu tempo, foram apenas algumas horas entre a vitória no Carioca e a viagem para a Libertadores. A delegação, que embarcou por esse portão do Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão na tarde de ontem, viajou em voo fretado e já está em Quito para encarar a LDU e a altitude de 2.850 metros, sem 2 jogadores importantes. Gerson está com uma lesão na coxa esquerda, a primeira lesão muscular de toda a carreira dele. E Rodrigo Caio, que ainda não estreou na Libertadores, segue se recuperando de dores na coxa. Desfalque na zaga e no meio, as 2 posições em que o William Arão atua. Agora é ver se o Rogério Ceni vai preferir mantê-lo como zagueiro ou se vai preferir deslocá-lo para a posição de origem na dupla de volantes com o Diego. Quem jogar não sei, mas que quem entra possa dar o seu melhor e que a gente possa voltar nessa viagem com a vitória. Nós sabemos que vai ser um jogo complicado, né, contra a LDU, lá na altitude, que a bola fica mais rápida também, tem a questão da respiração, mas eu creio que a gente está preparado, a gente está pronto para esse duelo contra a LDU. É inevitável. A melhor coisa que podia acontecer para o Flamengo era aparecer alguém interessado ou no Pedro ou no Gabriel. Não dá para ter esses 2 jogadores. Não dá. E assim, e tem uma coisa que a gente fala em Copa do Mundo, né? Até fui checar aqui nesse momento. Por exemplo, em 2018, o Tite levou para a seleção, para a Copa do Mundo, Danilo na lateral direita, né? Era ele e o Fagner como os laterais. O Danilo não era titular no City e começou como titular da seleção na Copa. Depois acabou perdendo a posição para o Fagner em meio à competição. O titular do City era o Walker, né? Ele se revezava. Assim como o Henrique, zagueiro em 2014, não foi titular da seleção brasileira, mas ele foi convocado para a Copa do Mundo sendo reserva no Napoli. Só que ele era homem de confiança no Filipão. E o Tite já chamou o Pedro recentemente. Júlio César estava no Toronto. Ele está no Toronto. Ele ficou 2 meses no Toronto para justificar a convocação dele. Sim, ele era reserva no Queen's Park Rangers. Exato, sim. Alternava por lá, perfeito, também tem essa, né? Mas eu só tô dizendo que o Tite já convocou o Pedro nessa condição de não ser o titular do Flamengo no ano passado, né? E ele foi bem no jogo da seleção brasileira pela eliminatória. Então, dá pra se pensar ainda mesmo no Pedro não tendo essa movimentação, na esperança dele jogar a Copa do Mundo, porque pela característica que ele se mostra como jogador, não vejo ninguém brasileiro no futebol mundial com esse senso letal do Pedro. Só o Gabriel. É uma alternativa ótima, concordo. Só o Gabriel. Ele é uma alternativa ótima. E aí vai entrar uma coisa. E o Sormani, vai entrar uma coisa rapidinho. Desculpa te interromper. A gente tá com o GC aqui, pedindo passagem. Pedro é o maior quebra-cabeça de um técnico no Brasil? Claro que não. No Flamengo ele é problema. Em qualquer outro clube ele seria titular. Joga o Pedro para jogar no Santos. Seria a solução. O Marinho, o Não é problema. Ângelo e o Pedro centroavante. É que no Flamengo não tem como jogar. Ele tá com os olhos brilhando aí, ó. Não, tô falando sério. Tô falando sério. Ele é problema pro Flamengo porque o Flamengo tem na posição ali o jogador que é o Gabriel. Os dois não conseguem jogar junto. Eu não consigo ver isso.
Problema não, né? Eu acho E outra que coisa, Sormani. ele não é um quebra-cabeça. Problema não, É um gente. problema para o Flamengo. E além de Não, tudo, ele é um jogador. E além de tudo, ele é um jogador que é bom de grupo, é um menino que não reclama, não se mete em polêmica, trabalhador pra caramba. E essa atitude dele fora de campo também é muito levada em consideração a própria seleção. Quando se questiona, por que o Gabigol não é tão chamado, não é chamado, e o Pedro é chamado? Essas coisas, elas também fazem diferença. E bastante diferença. Por mais talento que uns possam ter e outros não. Ser de jogador que era muito talentoso, foi pra seleção porque não tinha bom relacionamento com outros caras que eram constantemente mais chamados. Acontece essas coisas. O Zinho no futebol pode até me desmentir, mas sei em muitos momentos até, pelo que eu convivi com o pessoal do futebol, tem o meu familiar que é meu tio, que é do futebol há muito tempo, já enfrentou o Zinho diversas vezes, que algumas coisas elas são levadas em consideração. Que às vezes a postura ela é levada em consideração até numa própria seleção brasileira. Quantos jogadores bons que não jogaram Copa do Mundo, né, Zinho? Por causa de comportamento. Não tô dizendo que o Gabriel é um cara que é um problema, nossa, é um bad boy. Não, não é isso. Mas algumas atitudes dele, algumas polêmicas, algumas coisas desnecessárias que ele se envolve, acabam jogando contra a um cara que está disputando com ele no mesmo time a vaga. Só que ele joga no Flamengo ou tá indo pra seleção brasileira. Você tá entendendo?